seres vivos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do CV. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto do CV e Profissões. Então vem comigo, vem se divertir um pouquinho com a gente. E hoje nós vamos estar falando sobre uma profissão muito legal. Em breve a nossa convidada deve estar chegando aqui. Hoje nós vamos conversar com uma profissional de medicina, uma doutora, para que ela possa compartilhar um pouco as experiências com vocês, para que ela possa falar um pouquinho como foi o processo de formação dela, para que vocês consigam entender um pouco mais a profissão e quem sabe se apaixonem assim como eu tenho certeza que ela se apaixonou, tá bom? Eu espero que todos vocês gostem, vocês já podem ir se aproximando aqui com a gente, tá bom? Façam as suas perguntas, eu vou estar atualizando aqui para me estar sempre tentando ver as perguntas que vocês estão fazendo no chat e na medida do possível nós vamos tentar responder todas as perguntas de vocês. Eu espero que vocês se divirtam bastante na live de hoje e tenham o prazer de nos acompanhar nesse belo projeto que está sendo desenvolvido aqui. Lembrando, gente, que hoje é a nossa última live, tá bom? Então, na sexta-feira nós vamos estar divulgando um vídeo também relacionado ao CV e Profissões, com vários profissionais das áreas de artes, acho que se eu não me engano, tanto artes cênicas como visuais, me corrijam se eu estiver enganado depois, mas nós vamos estar ofertando para vocês um vídeo bem interessante, tá bom, galera? Então, vamos aguardar um pouquinho, vamos estar aqui convidando a nossa convidada de hoje, né? Vamos estar chamando aqui a nossa convidada de hoje para ver se ela entra aqui na live, tá bom, galera? Vamos lá. Então, ela já está quase entrando, tá bom? Já solicitou, está autorizando. Vamos começar. Tá indo, gente. Calma. Entrou. Ótimo. Olá, doutora Júlia. Boa noite. Seja bem-vinda ao projeto Olá. CV e Profissões. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Doutora Júlia, nosso tempo é um pouquinho curto, né? Então eu vou ter que, nós vamos tentar otimizar ao máximo esse tempo para que você possa compartilhar um pouco das suas experiências com a gente e você possa falar um pouquinho dessa sua linda profissão, né? Então eu gostaria de saber inicialmente, doutora, quem é você? Quem é a doutora Júlia? Meu nome é Júlia. Eu sou médica atualmente residente de pediatria do Hospital Materno Infantil de Brasília. E eu fiz medicina na Universidade Católica de Brasília do ano de 2013 e terminei em 2018. Eu, diferente de algumas pessoas, logo em seguida já iniciei na residência. Estou agora no meu segundo ano, indo para o terceiro, que aumentou. Então, termino a pediatria em comecinho de 2022. Vai. Mas tão nova você, doutora Júlia? Você parece ter 16 anos? É só a carinha, não sou tão nova, não. Então, o que aconteceu na minha vida? Foi um longo caminho para chegar até aqui. Na minha doce ilusão da juventude, quando eu tinha 16 para 15 anos, eu achava que eu ia dar conta de fazer duas faculdades juntas, né? Farmácia, que eu sempre gostei muito de pesquisa, e medicina, né? Aí, quando eu saí do ensino médio, eu já cheguei a passar para farmácia, tinha feito vestibular para medicina, não tinha passado. E aí eu fiz um semestre de farmácia e fiquei estudando, fazendo cursinho para medicina. E aí, não é tão fácil passar em medicina. E eu queria só federal. Então, nesse longo caminho, eu cheguei a fazer 4 anos de cursinho. Fiquei ali batendo na porta várias e várias vezes. Até chegar um ponto que eu falei, não, eu vou agora fazer para particular e se eu passar, eu vou começar a fazer. E aí acabou que eu passei na Católica. No ano eu tinha passado tanto na FASPLAC quanto na Católica. E aí eu vou fazer. Uma coisa que é diferente da época agora atual é que na minha época o Enem quase não tinha tantas faculdades, né? Então, era muito caro fazer prova fora. Então, a gente basicamente fazia as provas de Brasília, porque as provas por si só já são caras, né? Aí tem o custo de viajar, pagar a hospedagem, tudo mais. Aí, foi basicamente isso. Foi um caminho bem longo para chegar. Eu só tenho a cara de novinha, sou novinha não. Tenho certeza disso. Tenho certeza que o caminho não foi fácil, né? Mas você conseguiu. Tá aí alcançando os seus objetivos, né? Uhum. Doutora, pode falar, desculpe. Não, pode falar. Tudo bem. E me diz uma coisa, como é que foi a sua formação? Então, você falou que você optou pela Universidade Católica. Como que você chegou até a Católica, uma vez que você tinha duas opções, né? Por que você escolheu a Católica? Quanto que foi o tempo de curso? Eu não me recordo agora
o tempo que você falou, quando que você entrou e quando você saiu? Então, isso são para todas as faculdades, né? O curso de medicina por si só são sempre 6 anos de curso. E como que eu posso dizer? Como que eu escolhi a católica? A católica tinha um currículo mais forte, mais bem estruturado. E era uma faculdade já com um nome um pouco mais forte do que a FASPLAC, quando eu entrei. Agora eu não sei como que tá estruturalmente, mas a estrutura da Universidade Católica, tanto que tem um nome, não é faculdade, igual a FASPLAC, que é faculdade só, né? Tem todo um campus, tem uma abertura maior para você fazer pesquisa, tanto que lá dentro eu cheguei a fazer PIBIC. E aí, nesse caminho todo, eu acabei escolhendo pela católica pelas possibilidades, né, que dariam para fazer na católica e todos os caminhos que ela me abriu, né? Lá tinha projetos também de viagem para o exterior junto com a faculdade para fazer os intercâmbios de estágio. Então foi bem interessante. Eu acho que foi mais ou menos por isso, e porque ela já tinha mais nome mesmo. Aí eu senti mais segurança em fazer na católica. Foi basicamente isso. Entendi. E foi quanto tempo de curso? 6 anos. 6 anos Seis é a anos. média das universidades ou É, varia? não, é 6 anos sempre. Tem as exceções à regra são pessoas que fizeram outros cursos de nutrição, que tem algumas matérias básicas, ou eu acho que o odonto também pega, né? Que aí a pessoa consegue, às vezes, diminuir um semestre, dois no máximo, mas é 6 anos, porque o currículo se baseia em 2 anos, como era. 2 anos de área básica, né? Para a gente poder ir estruturando, 2 anos de prática e 2 anos de internato. E isso virou uma coisa universal, que mudou tem mais ou menos pouco tempo, tanto que até outras universidades públicas tiveram que mudar, como a UNB antigamente, o estágio de internato era 1 ano e meio, agora está tendo que ser 2 também. Então, assim, é uma coisa universal, independente de onde você for estudar, vão ser 6 anos de muito estudo. Entendi. Nós estamos tendo uma participação aqui no nosso chat, né? Então, de uma pessoa da Lilu Medeiros falando que estudou na FACIPLAC, mas que católica é católica. Eu tenho certeza, assim, que a instituição, é lógico que ela vai te auxiliar, mas o importante é também nós termos alunos dedicados, né? Então, se você se dedicar bastante, independente da faculdade ou universidade que você tiver, você vai conseguir os seus objetivos, eu tenho certeza disso. Sim. Mas, doutora Júlia, me diz uma coisa, e como é que é cursar medicina? É assim, você entrou na faculdade, você já pode ir para o atendimento ao público, você já vai conseguir consultar, você já acompanha algumas consultas. Como é que é esse processo a partir do momento que você entrou na universidade? Então, isso varia muito, né? Tem universidade que tem o método ativo e tem outras que são mais para o método tradicional, né? No caso da católica, os 2 primeiros anos são basicamente de teoria. Tá tendo uma mudança agora no começo por conta das novas resoluções do MEC, né? Mas quando a faculdade é mais para o método tradicional, a gente fica 2 anos sem fazer esse atendimento ainda inicial ao público. Mas no caso da ESCS, por exemplo, que é a PBL, eles, desde o primeiro semestre, eles já vão lá, atendem, vão no postinho de saúde, veem a pressão dos pacientes. Então, isso vai variar muito de faculdade para faculdade, de universidade para universidade. Mas, assim, todas, a partir do quarto semestre, que a gente fala no final do primeiro ano, elas já começam a fazer atendimento. A gente começa com uma matéria que chama semiologia, que é a matéria que ensina a gente como examinar, como conversar, o que que a gente vai perguntar para o paciente. É bem devagarzinho. E aí, cada vez mais, a gente vai criando oportunidades. Uma coisa que é muito importante para quem está querendo fazer e for começar é quanto antes começar a acompanhar os seus veteranos, né? Porque já vai ter veterano que vai estar fazendo, acompanhando cirurgia, essas coisas. E isso tudo te abre portas para você vivenciar mais a área, conhecer todas as áreas, porque a gente tem um gama de oportunidades e de áreas para atuar. E aí você também começa a atuar mais ali com o paciente. Logicamente que no primeiro ano não vão deixar você fazer quase nada, né? Você vai estar ali do lado, vendo. E aí, com o tempinho, você começa a fazer mais coisas. Tanto que no final do curso você já vai ter feito parto, já vai ter entrado em cirurgia, já vai ter feito muita coisa. Mas isso tudo depende do seu interesse também. Isso que eu ia te perguntar. Então, cabe muitas vezes ao aluno, ao estudante de medicina, correr atrás dos professores para ele poder estar tentando acompanhar essas diversas áreas? Sim, principalmente por fora, porque vai ter o que é já o que é obrigatório, né, que a gente chama.
Mas é muito importante você também correr atrás por fora. Tem uma coisa que a gente faz na medicina, na odonto, tem alguns cursos, né, que a gente chama de liga acadêmica. O que é isso? É quando a gente junta um grupo de estudantes que tem uma área de interesse dentro do curso para estudar aquilo e fazer estágios dentro da área que eles querem ter um maior entendimento, né? Então, entrar nesses grupos auxilia muito e também procurar professores que dão essas aberturas. Sempre tem uns que falam, se vocês quiserem acompanhar uma cirurgia, eles vão dar essa abertura. E toda vez que tiver uma abertura dessa, se você tiver um interesse, vale a pena, porque tem muita área e nem tudo a gente vê. Porque a medicina é gigantesca, então, querendo ou não, tem coisa que a gente vai ver muito pouco, ou quase não vai ver. Então, você tem que correr atrás por fora, sabe? Ah, entendi. Estou acompanhando aqui também nos nossos convidados, também que alguns alunos estão entrando, entre eles alguns alunos que querem cursar medicina. Então sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam tirar aqui as suas dúvidas também. E caso tenha alguma curiosidade, é só perguntar. Inclusive já tem uma pergunta aqui da Ana Clara. Já teve dúvidas em que residência se especializar? Ou já iniciou a faculdade de medicina sabendo o que queria? Então, quando você entrou na faculdade de medicina, já sabia o que queria? Ou você foi durante o curso que você se descobriu? Te falar, foi no último semestre que eu me descobri, na verdade foi na residência. O que que acontece? Eu sempre gostei muito de pediatria, mas eu fugia de pediatria. A gente costuma criar uns estereótipos e não ver quanto que aquelas áreas que a gente gosta, tem mais afinidade, tem a ver, né? E eu sempre gostei muito de cirurgia, de procedimento, até áreas como ortopedia, que eu nunca imaginei que eu fosse gostar, eu gostei quando eu estava dentro ali. E aí eu tive muitas dúvidas. E aí, no meu último ano, aconteceu um incidente familiar. Eu vi que eu não daria conta de cuidar de adultos. E aí eu vi, não, foi Deus me colocando no caminho que era para fazer pediatria. E assim, sou totalmente realizada. Foi uma coisa boa de algo ruim que aconteceu na minha vida. Então, foi ótimo. Mas assim, não faria outra especialidade. Hoje em dia, de jeito nenhum. Mas descobri só no final. Eu pensei em fazer de tudo, desde medicina da família até cirurgia, nossa, tudo. Eu só não, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não faria ginecologia ou oftalmo, mas essas aí não foi pra mim, não. Só isso. Entendi perfeitamente, doutora. E me diz uma coisa, doutora. Um pouco antes de você escolher para qual área você queria, quando você soube que você queria medicina? Então, você sempre quis medicina ou isso despertou em você no decorrer do ensino médio? Quando que você teve essa certeza que era esse o curso? Ou você não tinha, né? Não, então, falam que desde quando eu era pequena, eu não lembro quão pequena, eu já falava em fazer, né? E falam que quando eu era bem pequenininha, eu falava que eu ia ser pediatra, né? Pra você ver as voltas que o mundo dá. E eu sempre gostei muito de ciências, de pesquisa, adorava química, adorava todas essas áreas, né? E aí era uma coisa que eu conseguia me ver sendo muito realizada fazendo, sabe? Dentro de todas as áreas, era que eu via e meu olhinho brilhava ali. Sabia que o caminho ia ser longo, foi mais demorado do que eu imaginava para entrar, achei que fosse ser mais fácil. Mas é isso, gente, não desiste, sabe? Conheço diversas histórias, depois alguém quiser perguntar, de pessoas que rodaram, fizeram outros cursos e agora estão fazendo, já trabalharam em outras áreas. Mas não sei, é algo que eu acho que tá dentro de quem faz medicina, a maioria das pessoas tem isso. Elas fogem, mas acabam indo fazendo, ou senão, tipo, nunca desiste e vai. Uma hora dá certo. É isso que é o mais importante. Eu acho que tem que perseverar, né? Se é a meta, se é o objetivo da Sim, pessoa. Nós sabemos que medicina não é um curso de fácil acesso. Então, realmente, às vezes as pessoas elas vão ter dificuldades, vão ter percalços no caminho, mas o importante é não desistir, né? Estar insistindo, estar tentando, buscando as melhores alternativas. E mesmo como você falou, hoje nós temos mais opções, né? Então, hoje o Enem ele abriu um leque de opções que as pessoas elas têm um pouco mais, não tantas ainda, mas um pouco mais de oportunidade para cursar esse curso para sim. participar de medicina. E, doutora, me diz uma coisa. Em relação ao mercado de trabalho para medicina, então hoje você falou que você faz residência no HMI, né? Mas como que você enxerga o mercado hoje dentro dessa área, o mercado de trabalho? Então, assim, dentro da minha área, a gente tem vários caminhos, né? Tem o caminho ambulatorial, tem algumas especialidades que a gente pode fazer, né? Atuando dentro de centros de terapia intensiva, trabalhando na sala de parto. Tem um leque muito grande. Dentro de todas as áreas da medicina, na verdade, a gente vai ter quase isso muito amplo, sabe? De a gente poder atuar em vários locais.
O que eu vejo hoje da medicina, o mercado é um pouco mais restrito, mas na verdade é como se ele fosse mais resguardado. Então, assim, durante a faculdade, durante o curso, você conhecer pessoas, isso te ajuda. Porque, querendo ou não, existem alguns lugares meio fechados, então se você não conhece ninguém, você não tem alguém da família, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Tanto que algumas pessoas, quando logo que terminam, as principais opções, né? Entram direto na residência, algumas optam por servir, né, o serviço militar, que também é uma opção excelente, que você vai ter estrutura, vai trabalhar e você vai aprender. E também muita gente acaba indo para medicina do trabalho, que é uma coisa bem diferente, assim, que é algo que a gente não faz durante o curso, mas acaba mexendo muito com coisa de atestado, de admissão de um trabalhador, né, para uma empresa. Então, assim, é, a gente tem um leque de opções tão grandes que fica até difícil de falar. É restrito num primeiro momento, depois começa a abrir portas, sabe? Então, assim. E tem concurso público também. Não sei quanto tempo vai ter, porque as coisas estão sendo privatizadas, a gente não sabe, né? Mas que também é excelente. Eu, pelo menos, sou fã do SUS. Entendo. Doutor, antes de nós fazermos a pergunta da Carol Coda, só me diz uma coisa. Em relação ao mercado, o que você acha que hoje assim, seria uma opção melhor? Então, mercado privado ou serviço público? Eu acho que você tem que pensar em muitos fatores. Vamos pensar, eu sou mulher, eu penso em ter filhos, eu penso em casar. Isso tudo faz com que o serviço público me dê uma segurança muito grande para eu poder ter licença maternidade, que é uma coisa excelente. No serviço particular, eu não teria isso. Eu teria que fazer um resguardo de dinheiro e o momento que eles quiserem me demitir, eles poderiam me demitir. Então, assim, o ideal é você conciliar duas coisas. Algo que te dê uma segurança, eu acho que em qualquer coisa da vida, e também fazer essa parte, sabe, do particular. Eu acho que são duas coisas que uma não exclui a outra, que é uma parte boa da medicina. Você pode tanto trabalhar no público quanto no privado. Aí eu acho que é o ideal, assim. Ainda mais nos tempos de hoje, eu acho que você ter uma segurança é importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Entendo perfeitamente. Agora, indo aqui para a pergunta da Carol, me diz uma coisa, como é que foi a preparação de estudos para entrar em medicina? Então, como que você se preparou? Fala um pouquinho mais, como é que foi essa jornada para você, até você acessar a universidade? Então, eu achava que eu era super inteligente, né? Assim, porque eu estudava de véspera e passava e tirava notas boas. Gente, isso não funciona de jeito nenhum. E eu demorei uns 2 anos para entender que, assim, não é. Você tem que entender a matéria, não adianta você decorar. E o que eu fazia era basicamente isso, eu achando que eu estava aprendendo. Não, eu não estava aprendendo, eu estava só decorando. Então, assim, o que foi efetivo para mim, que é o que me ajudou e o que me ajudou na faculdade também, é matéria dada, matéria estudada. Então, tive um conteúdo, vi um paciente e antes de entrar, né? Por exemplo, teve aula de química. O que que eu aprendi de química? Eu vou chegar naquele dia, revisar o que eu aprendi de química e fazer exercício. Exercício, exercício, exercício. Pega a prova para fazer, desde a mais antiga que você tiver. Pega umas 10 provas para fazer e faz prova, faz prova, faz prova. Quando estiver perto do dia da prova, faz mais prova. E o que é importante para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e fico muito nervosa, é que no dia antes da prova eu não conseguia estudar. E eu demorei para entender que não era para eu estudar porque meu psicológico se acabava. Então, assim, no dia antes, relaxa, vai ver um filme, vai comer pipoca, vai comer doce, vai tomar um sorvete, vai conversar com os amigos, e dorme cedo, descansa, para você estar bem preparado. Lembra de levar água no dia da prova, levar alguma coisa, um chocolate, por exemplo, 80%, para quem não tem nenhum problema para comer, é bom porque também te estimula a melhorar a parte da atenção na hora da prova e vai te dar um up de energia. Então, assim, tudo isso faz diferença, porque a diferença entre um estudante que vai passar ou não, ainda mais agora com o Enem, com tudo, e mesmo antes, é 1, 2, 3 pontos. A diferença é muito pequena. E isso vai ser para o resto da vida da pessoa, porque vai ser para a prova de residência, sim, vai ser para o título de especialidade, se bem que o título você não concorre com os outros, mas assim, você também, para você tirar a nota, vai ser assim, sabe? É, não sei se respondeu. Respondeu sim. Então, assim, hoje assim, a gente tenta introduzir isso também um pouco mais na vida dos alunos, né? Essa questão do estudo,
para vestibular, porque a educação mudou, então a educação vem se transformando. Então não tem mais essa questão de decoreba. Decorar, você vai conseguir responder uma prova se for uma prova decoreba também. Então a ideia das nossas avaliações de hoje, por exemplo, é levar o aluno a pensar. Então ele tem que colocar aquele conhecimento em prática. E eu espero que eu esteja fazendo a diferença na vida dos meus alunos nesse sentido, que é bem o intuito que eu tento fazer para eles. Doutor, e me diz uma coisa, em relação ao regime de plantão, né? Nós sabemos que os médicos, muitas vezes, eles trabalham com plantões. Como é trabalhar com esses plantões? É muito cansativo esses plantões? Como é que isso atrapalha a sua vida familiar, por exemplo? Às vezes tem eventos que talvez você não consiga ir por causa desses plantões. Como é ter esse regime de trabalho? Então, o que mais acontece? Isso varia de área para área, né? Mas quando a gente fala plantão, normalmente a gente fala assim, de 7 da manhã às 7 da noite, ou de 7 da noite às 7 da manhã, né? E é bem cansativo, mas tudo vai depender do número de pacientes que você tiver. Então, tem dias que às vezes você vai para o hospital e não vai atender muita gente. Então, vai ser um plantão super tranquilo. Tem dia que vai ter paciente grave, você vai ter que estar ali reanimando, fazendo milhões de coisas, e você vai sair exausto. O problema é que, como são muitas horas, você sempre tem, por mais que seja um plantão tranquilo, um cansaço físico e também emocional, porque você nunca sabe o que pode chegar. E a qualquer momento pode chegar alguma coisa grave. Então, isso desgasta um pouquinho. Mas, assim, a gente não costuma ter fim de semana. Não é sempre, assim, lógico que um fim de semana ou outro a gente tem, mas é muito normal na área da saúde em geral, não só na nossa área, na minha área, né? Fim de semana não existe, basicamente. A gente tem tipo um no mês, dois, sabe? Porque é muito normal pra gente estar trabalhando. E isso vira uma realidade pra gente muito normal também. Então a gente não acha estranho trabalhar sábado e domingo, sabe? É algo que é natural pra gente. Não sei se deveria, mas é. Mas é mais cansativo nesse esquema, sabe? E os Então, plantões têm isso, da exaustão mesmo. Fim de semana também, a gente. Ou fim de semana, desculpa, feriado. Feriado também a gente não costuma ter, são só alguns feriados. E se a pessoa for por uma área cirúrgica, alguma coisa assim, por exemplo, você vai operar o paciente às 7 da manhã. Mas você tem que preparar ele antes, né? Você tem que conversar com ele, ver se tá tudo bem, se ele não foi, acabou que deu febre, se a pressão dele tá boa. Então, os cirurgiões costumam chegar às 6, 5 horas da manhã no hospital. Então, assim, muda um pouquinho a rotina. A minha, como sou da pediatria, é até mais de boa. Existem horários, sabe? Tem algumas que não existem horários. É bem mais complexo. então, basicamente, é bem cansativo, né? Mas você acabou já se adaptando a isso, já é meio que da sua rotina. Seria mais ou menos isso, então. Você já É, está acostumado a não ter finais de semana. não, você tem. Por exemplo, no R1, que é quando a gente conversa, é péssimo, não tem. Eu tinha um por mês livre. Mas no R2 a gente já começa a ter mais, né? Então, assim, vai melhorando, mas o começo da vida é meio sofrido, sabe? A gente perde ali um pouquinho, mas faz parte. E a gente vai vindo de um período que o internato já vai preparando a gente para essa realidade, sabe? Porque a gente também trabalha no fim de semana e tudo. Então a gente acaba se acostumando, porque durante o curso a gente vai se acostumando. Basicamente isso, a gente vai se preparando desde o comecinho. Eles começam com a gente ali no primeiro semestre, aí depois vai aumentando. A gente sempre acha que vai ficar mais fácil no semestre seguinte, não fica, é sempre mais. Então a gente acaba se adaptando. Mas não é algo impossível e não é algo que assim, eu não posso conviver com a minha família, eu não vou ter Natal e Ano Novo. Depende, você pode ter. Às vezes você vai ter que escolher entre Natal e o Ano Novo, mas um dos dois você vai ter. Talvez você não esteja presente em todos os aniversários, mas você consegue. Tá na maioria. Então, assim, varia muito, sabe? Depende muito de você também adaptar a sua escala, ter ajuda dos colegas e trocar plantão. Aí dá certo. Entendi. Vendo aqui no chat, né? Também estou com saudades da minha aluna Ana Clara Werneck. Muitas saudades dela, esse ano ela não esteve comigo, mas em breve estaremos juntos, Ana. Voltando aqui, doutora Júlia, me diz uma coisa. Nós temos um órgão regulador aqui no Brasil da prática de medicina, né? Que é um órgão que ele visa a fiscalização para ver se os profissionais eles estão trabalhando de acordo com as normas técnicas, eu acredito. Não sei nem se seria o termo. Qual órgão que é esse? E qual que é o tipo de licença que é necessária para você poder estar atuando na prática de medicina após a conclusão da universidade? O que você precisa fazer?
Então, assim que a gente termina, a gente tem que pegar o diploma de conclusão do curso, né? E aí, com esse diploma, a gente vai no Conselho Regional de Medicina por exemplo, aqui de Brasília, do Distrito Federal. Se você quiser atuar no Goiás, você vai ter que ir no Goiás. Lá a gente vai tirar a nossa carteirinha do Conselho Regional de Medicina, vai ter que pagar uma taxa, igual nos outros conselhos, e aí a gente pode começar a atuar. Tanto que assim, eu tenho a minha carteirinha aqui do Distrito Federal. Eu consigo atuar com essa carteirinha aqui no Distrito Federal. Se eu quiser atuar fora de Brasília, no Goiás, em Belo Horizonte, por exemplo, São Paulo, Rio, eu tenho que pedir uma licença para trabalhar um tempo lá, ou se não, fazer uma nova carteirinha lá, para poder atuar lá. Aí, com isso, a gente consegue. O que a gente precisa é basicamente ter a conclusão do curso, ter o diploma de conclusão do curso, que é o que eles pedem. Vão pedir documentos de identificação, essas coisas, mas é basicamente o diploma de conclusão do curso. E aí, eles têm alguns outros papéis que a gente preenche lá. Mas é basicamente isso, é bem tranquilo. A gente não tem, igual no direito, que tem prova de OAB, essas coisas. A gente tem isso depois. Agora, na residência, eu vou ter no final a prova de títulos, que aí isso são para as especialidades. Aí esses têm as provas de títulos. Mas não te impedem de atuar na área. Entendi, doutora. Mas me diz uma coisa, não sei nem se você sabe sobre isso, né? Por que não tem uma carteirinha, sei lá, nacional? Você pode atender em todo o Brasil. Tem diferença, por exemplo, em relação à regulação da profissão de estado para estado? Então, eu acho que é uma coisa para ficar até mais fácil de poder eles organizarem isso. Eu não vou te falar com tanta precisão, porque eu não tenho esse conhecimento todo. E eu acho que é uma questão financeira também. Porque, querendo ou não, é caro pagar isso todo ano, não é barato. E fica mais fácil, porque imagina, um grupo só para poder ver se todos os médicos do Brasil estão atuando corretamente, né? E até porque as demandas de cada país são um pouquinho diferentes, né? Então, assim, eu acho que existe uma carga financeira, porque isso acaba que eles conseguem arrecadar um dinheiro, e também porque fica mais fácil de conseguir fazer essa regulação. Não sei se tem mais coisas, não saberia responder. Entendo perfeitamente, doutora. Doutora, me diz uma coisa. É muito comum nós vemos nas clínicas, né, nos hospitais, muitas vezes as pessoas elas reclamando do atendimento médico, né? Então eu já vi assim várias reclamações, tanto que os médicos às vezes eles são um pouco mal educados, eles podem ser grossos algumas vezes, relacionado também ao tempo. E hoje nós escutamos muito falar em relação ao atendimento humanizado também, né? Eu acho que a postura do médico até a gente vem notando uma diferença nessa postura. O que você acha assim dessa relação médico-paciente? Você consegue entender algumas vezes que, às vezes, sei lá, o médico ele pode estar um pouquinho mais estressado? Eu imagino que isso aconteça em todas as profissões, né, gente? Talvez nós tenhamos um paciente naquele dia que pode ter exigido demais a gente, mas pode ter ocasionado isso, né? E mesmo atraso também eu imagino que tenha muitas vezes as questões de emergências médicas, né? Mas como que é para você, estando do lado daí, essa relação com o paciente? Qual que é a importância que você acha de ter um bom atendimento, um atendimento mais humanizado, você estar mais próxima do seu paciente? Porque eu do lado de cá, eu estou do lado da reclamação. Como é que é estar desse lado daí? Então, eu tô do lado daqui, mas também tô do lado da reclamação, porque eu já fui paciente em alguns momentos e já estive com pacientes, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem um problema muito sério que está sendo mudado nas universidades hoje em dia, que é porque existia um problema eu acho que de ego, não sei o que que era que acontecia antigamente, do médico achar que assim, não sei se era porque as pessoas não tinham tanta informação, o que que era, de se achar superior e às vezes achar que só tinha que explicar aquilo fácil, rápido, e isso distanciou muito o paciente do médico e o médico do paciente. É como se a gente tivesse se afastado um do outro, sabe? E o que é completamente errado, no meu ver, né? Porque a gente precisa um do outro e para eu poder atender um paciente bem, eu preciso saber quais que são as reais necessidades dele. Às vezes é só conversar. E outra coisa que acontece que também foi dentro do curso, a gente costuma ir muito para emergência, coisa que não é emergência. E isso satura o setor de emergência, que normalmente é o que tem mais queixas, né? Por quê? A gente tem uma queixa que deveria ser, na verdade, todo mundo deveria ter um médico rotineiro para ir acompanhando, né? E aí a gente acaba indo sempre no pronto-socorro. Então, os pronto-socorros, tanto de hospital público quanto de hospital particular, são muito cheios e às vezes demora para a gente ser atendida. Então, pensa, a pessoa tá ali com dor.
uma dor que se ela tivesse conseguido marcar a consulta com o médico dela, que teria atendido ela no horário certinho, às vezes ela já teria até tomado a medicação. Ela não, tá ali, vai ficar esperando 4 horas para ser atendido. E o médico tá com 20 pacientes para ser atendido. E todos, assim, às vezes eu acho que alguns descontam no paciente, algo que não deveria. E no SUS, qual que é o problema? A gente vê que os pacientes tentam procurar, por exemplo, posto de saúde e o posto de saúde ou nega atendimento, ou tá fechado, ou qualquer coisa do gênero. E aí sobrecarrega de novo o pronto-socorro. E nesse meio tempo, às vezes tem paciente grave que tá parado, que a gente vai ter que fazer algum procedimento, tipo uma intubação e tudo isso. E às vezes a gente precisa realocar a equipe toda para a gente poder estabilizar aquele paciente. Então isso acaba atrasando mais ainda. E assim, quem está esperando do lado de lá que ainda não foi atendido, tá com o sofrimento dele, é agudo. E ele tem todo o direito de reclamar. Mas é muito complexo, porque às vezes a gente tem que medir qual que é o sofrimento mais importante. A gente tem que focar no paciente mais grave, principalmente na emergência. E o outro problema que eu vejo no ambulatório é que, assim, tanto o paciente atrasa, quanto por conta dos planos de saúde, que às vezes não pagam tão bem, o tempo de atendimento para a pessoa poder tirar um rendimento bom, ou a clínica poder render, acaba sendo reduzido. Então, a gente acaba tendo um tempo muito curto. Então, se um paciente atrasa, atrasa todo mundo. Ou se você mesmo atrasa, porque aquele paciente precisa de uma demanda maior e a gente tem tempo, isso faz com que você atrase todo mundo. Porque é muito difícil a gente colocar um tempo pré-estabelecido para uma consulta. Digo isso principalmente assim, pediatria. Tem crianças e famílias que vão demandar muito mais, vão ter muito mais dúvidas. E tem outras que não. E querendo ou não, a gente coloca ali uma média. 30 minutos no ambulatorial, em teoria, daria para a gente fazer um bom atendimento. Dá. Só que tem famílias que vão precisar de 1 hora. E aí, como que a gente faz? A gente acaba, às vezes, atrasando a outra família. E aí, atrasa a outra. E aí, vai ficando todo mundo estressado. É muito complexo, sabe? É difícil. Eu acho que a gente está reaprendendo. Foi algo que eu aprendi muito na minha faculdade e falavam. Para a gente aprender a falar muito com o paciente. O paciente está ali para escutar a gente, sabe? E para a gente escutar ele. Ele que vai ter as informações, ele que vai me ajudar a entender o que está acontecendo com ele. E muita coisa, às vezes, o que o paciente precisa é que alguém converse e fale para ele, não, ó, isso não pode fazer, isso acontece muito. Um exemplo cotidiano na minha vida. Andador pela Sociedade de Pediatria é proibido. E até hoje eu já peguei 2 casos em ambulatório de paciente que teve acidente. E aí a mãe só falou, mas ninguém nunca me falou que não podia. E como que ela ia saber se ninguém nunca sentou e conversou, sabe? São essas coisinhas. Então, assim, é delicado. Acho que falta esse contato humano. Mas o que eu vejo, das novas gerações, é que tá tentando restaurar. Não ter esse distanciamento. E uma outra coisa, eu acho que o médico se distanciava muito, porque quando ele vê o outro sofrendo, é muito mais fácil você se distanciar e não levar aquilo pra você. E não, a gente sofre. Gente, quantas vezes eu já chorei por pacientes? Nossa, acontece demais. Imagina, doutora. Doutora, eu tô vendo aqui que você tem muitas pessoas que admiram o seu trabalho, né? Já é o segundo comentário que eu vejo aqui, melhor médica, melhor pediatra. Estamos vendo aqui também a Bia, né? A Beatriz Luiza, que o sonho dela é medicina. Se é seu sonho, Bia, vai atrás, eu tenho certeza que você consegue. Doutora Júlia, me diz uma outra coisa. Nós vivemos hoje na era da tecnologia, a era da informação. E hoje as pessoas, elas têm aplicativos que elas colocam os sintomas lá para elas e falam qual doença que ela tá. Né? Basicamente, nós temos isso o tempo todo. Se você colocar no Google, eu tenho medo de colocar às vezes as coisas no Google, né? Que você coloca lá, se você colocar que você está enjoada, com dor no corpo, dor de cabeça, fala que você está grávida. Eu tenho medo de colocar no Google também, sei lá, algo parecido e aparecer que eu estou grávida também, ou com uma doença terminal, né? Me diz qual que é o impacto disso para vocês? Acontece às vezes do paciente chegar lá, que ele já está com o diagnóstico dele, porque ele consultou o aplicativo, ele consultou o site, tal, que falava que ele estava com aquela doença? Acontece demais. Mas pensa comigo, porque as doenças são muito mais complexas. Lógico que, realmente, se você colocar só os sintomas, você consegue descobrir várias doenças, assim, mas vai muito além, porque também tem o sofrimento da pessoa, de você entender, de explicar para ela o tratamento certinho, né? Mas, por exemplo, o Covid veio aqui para quebrar tudo isso, né?
Porque no Covid você pode ter diarreia, você pode ter tosse, você pode perder o olfato, você pode ter tudo. E ao mesmo tempo, se você colocar esses sintomas todos no Google, você vai ter o quê? Um câncer, né? Então, isso acaba que te deixa muito nervoso e cria uma ansiedade muito grande no paciente. Por isso que é tão importante, que é algo que a gente não costumava fazer e também que eu acho que ainda não é muito cultural do Brasil, sabe? A gente precisa ter um médico para poder discutir. Não tem nada de errado do paciente chegar e falar, olha, eu acho que eu tô com dengue. Às vezes ele tá certo, sabe? Mas assim, vamos ver se você tá se hidratando direitinho. A gente tem que ver, te falar a medicação correta, falar quais são os sinais de alarme para quando você tem que ir, quando que você vai ter que internar, o que que vai acontecer, sabe? Eu acho que a gente tem que saber dosar isso muito bem da tecnologia e é algo super difícil. A tecnologia está aqui para ajudar a gente só tem que tomar cuidado para não chegar falando, meu Deus, estou morrendo, e não. E às vezes, outra coisa que acontece, a pessoa lê os sintomas, acha que está morrendo, e aí vai querer ir para o pronto-socorro. E não, calma, você poderia muito bem ter marcado uma consulta ambulatorial, ter feito toda uma investigação com calma, porque nem tudo é emergência. E aí, se você ler no Google, vai falar que você está morrendo. Você não pesquisar direitinho. E tem que ver a fonte. Isso é muito importante, gente. Tem fontes que são muito erradas. Procurem lugares de confiança. Não tá errado vocês pesquisarem as doenças que vocês tiverem, nada disso. Mas procurem sites de confiança, coisas científicas, pelo amor de Deus. Entendo. Mas continuando nessa mesma área, em relação à automedicação, você já teve contato com algum caso grave ou algum caso que foi mais problemático porque a pessoa ela se automedicou, né? Porque qual que é o meu medo em relação a isso? Muitas vezes as pessoas elas vão diagnosticar a própria doença, elas vão até a farmácia, elas conseguem determinados tipos de medicamentos, elas tomam aquele medicamento e não necessariamente aquilo vai resolver o problema dela, né? Pode mascarar o problema dela ou mesmo pode trazer alguma consequência grave. Você já vivenciou isso durante esse seu período como médica, como residente? Sim, o que que acontece? Por exemplo, a gente pega às vezes muito idoso, isso eu peguei no internato, né? Que sofreram quedas porque tomaram medicação para dormir e são medicações proscritas, ou o que é isso, né? Que não podem ser dadas para idosos. E alguns chegaram a ter fratura de fêmur, e é uma cirurgia super complexa que pode dar vários problemas por conta da recuperação. Na pediatria, a gente já viu casos de paciente ficando intoxicado porque foram dar medicação para pro bebê, né? Que seria tipo aqueles sorines, mas não é só o sorine, que é o soro fisiológico que o bebê pode. São alguns que eles têm que fazem um efeito vasoconstritor. E aí eles possuem mais um tipo de medicação e a criança chega totalmente torporosa ali pra gente, intoxicada. E a criança poderia ter tido uma parada cardíaca por conta de medicação do nariz que foi dada, que ela não poderia ter. Não poderia tomar, né? E a outra coisa que a gente já viu também é que foram dando. Toda medicação tem seu risco e seu benefício, né? E algumas têm a dose dela terapêutica e a dose dela tóxica são muito perto. Então, por exemplo, paracetamol, que é o remédio que usa para febre, já teve caso de mães darem demais esse paciente e a gente tem uma criança com um quadro de hepatite causado pela medicação, sabe? Uma hepatite gravíssima. Então, assim, é muito complexo. Por isso, assim, é importante você ter certeza do que você está tomando. E uma coisa que acontece muito é que as pessoas usam antibiótico para gripe. O antibiótico não vai curar um vírus. Não existe isso. E o que que vai acontecer? Você vai ficar doente depois por uma pneumonia, que você vai precisar de um antibiótico, você vai ter que tomar um antibiótico mais forte. E querendo ou não, por mais que existam estudos sendo feitos e medicações sendo criadas, o nosso arsenal de medicamentos está cada vez menor. Então, assim, um dos maiores problemas que a gente vê é isso. O paciente chega pra gente e usou o mês inteiro um antibiótico que não tinha indicação de ser usado. E aí a gente vai ter que internar uma criança que poderia muito bem ter sido tratada em casa se não tivesse tomado esses antibióticos, porque agora a escolha de antibiótico para ela só tem venoso, então vai ter que tomar na veia. Pensa o trauma, a criança vai ficar no hospital ou o adulto, vai ter que ficar internado, vai ter que tomar medicação na veia. Então, assim, essas coisas de automedicação são muito complexas, principalmente medicação para dormir, que as pessoas têm tomado a rodo, ou medicação para tentar se concentrar, querem tomar as medicações, a Ritalina, a famosa, que o povo fala de TDAH, achando que aumenta a concentração, mas para quem não tem TDAH não vai fazer diferença. Pode te viciar e criar outros problemas. Na verdade, a longo prazo você pode até perder a atenção. Então, assim, é bem complexo. Bem mesmo.
Entendi. Não, essa questão que você falou dos antibióticos é uma coisa que eu trabalho bastante isso em sala de aula, né? Tem que deixar claro para os meninos assim, gente, nós estamos fazendo uma seleção artificial das nossas bactérias, né? Nós estamos deixando as mais resistentes para o uso indevido desses antibióticos. Infelizmente, esse é um problema muito sério, mas às vezes as pessoas elas têm dificuldade de compreender isso. Não sei, não infelizmente não é falta de conhecimento, muitas vezes é uma barreira um pouquinho maior que isso, mas nós vamos conseguir, nós vamos Vamos. lutar contra isso, aos pouquinhos as pessoas vão compreender. Doutora, chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat. O Zé Carlos, ele fez uma pergunta, como é que está em relação ao Covid nas crianças? Como você atende na pediatria, né? Tem chegado muitos casos, a gente já passou de um pico, está voltando a crescer. Como é que está a situação da Covid-19 em Brasília, aí no caso das crianças? Então, o que que acontece? No caso da pediatria, assim, e o hospital que eu trabalho, os pacientes com Covid normalmente não ficam lá, né? Mas a gente atende na porta esses pacientes, ou seja, eles chegam lá, a gente atende. A maioria deles tem sintomas muito leves, então, assim, para a criança, ela vai ter um sintoma muito leve de gripe, não, mas quase todos vão para casa. Mas caso a gente confirme, peça o exame ao RT-PCR, né, no tempo certinho, depois de 3 dias de sintomas, pelo menos, e a gente veja que ele precisa ficar com uma internação, o fluxo que a gente tem aqui é encaminhar esses pacientes para Garran, ou se não, se precisar de UTI, a gente vai encaminhar para uma UTI que tenha local de isolamento. Antigamente, no começo, antigamente que eu digo julho, que era quando estava com um fluxo de muitos casos, tinha uma UTI específica no Hospital da Criança que ficava lotada só desse tipo de paciente. Diminuiu essa UTI, que era assim, fechou, tanto é que agora no HMIB a nossa UTI está recebendo casos suspeitos, e não tinha antes. Então, assim, deu uma diminuída. Junho, julho, agosto tiveram muitos casos, depois deu uma regredida. O que que a gente viu na pediatria? O maior problema para as crianças, a não ser aquelas que tinham comorbidades ou alguns outros problemas, foi que existe uma resposta inflamatória sistêmica do corpinho de alguma delas, que a gente não sabe explicar o porquê que em algumas desenvolvem, em outras não, que parece com uma doença que a gente chama Kawasaki. E aí, essas crianças chegam a ficar muito graves, podem ter vários tipos de sintomas, desde a alucinação, a gente já teve caso, né? Mas o principal é que elas ficam com 5 dias de febre, normalmente 1, 2 meses depois de terem sido infectadas, e às vezes elas nem tiveram sintomas do Covid, né? E o olhinho pode ficar vermelho, com hiperemia, vai ter linfonodo palpável, os dedinhos podem inchar, vai ter líquido no abdômen, né? Porque extravasa, porque a criança fica toda inchadinha, sabe? E aí ela precisa de uma medicação que chama imunoglobulina, que como a gente teve muitos casos e existem outras doenças que precisam, é uma medicação que agora tá ficando em falta. Ou seja, teve bastante caso, porque essa complicação é super rara. E se a medicação está em falta, é porque teve bastante caso. Nos últimos 2 meses a gente viu sim uma diminuída, tanto que a gente tinha até no HMIB mudado a estrutura de isolamento, só que aí agora em novembro a gente teve que voltar, porque voltaram a aumentar o número de casos suspeitos. Nem todos a gente chega a fazer RT-PCR, porque às vezes eles chegam pra gente muito precocemente, mas às vezes a mãe já fala que é positivo, então assim, a gente não acaba tendo um dado epidemiológico tão correto, né? Mas deu uma diminuída, mas eu tenho a impressão que está voltando agora. Principalmente por quê? Porque as crianças estão voltando a sair mais, estão voltando a ir para a escola. É muito difícil a gente falar, tem que voltar, não tem que voltar, porque envolve muita coisa. Então, assim, é muito complexo. Envolve economia, envolve política, é complexo. E nas crianças, querendo ou não, elas ficam mais leves. O maior problema delas é transmitir para os outros e essa outra complicação, que é raro. Então, assim, elas têm passado muito bem até as crianças. Apesar delas terem, elas passam bem. Eu acho que é importante ainda que todas as pessoas tenham consciência, as pessoas se cuidem, né? Então Sim, acaba que grande parte dos serviços, eles estão voltando, eles têm que voltar, é até importante que eles voltem. Mas o que eu senti foi que as pessoas elas começaram a descuidar em relação a isso. Então, por exemplo, hoje nós passamos e nós acabamos voltando nos restaurantes, bares, cada vez mais lotados, mercados. É uma galera que já não está usando máscara mais, o básico do cuidado, assim. Eu acho que as pessoas elas acabaram relaxando um pouquinho esse cuidado e por causa disso a gente está tendo um aumento. Mas é importante que todos vocês, né, continuem se cuidando, tá bom, gente? Então sim, vamos gente. evitar o aumento dessa pandemia, né? Vamos tentar passar aqui da melhor forma possível. E Doutora, ó, eu tive algumas perguntas aqui, duas perguntas que eu acho que elas se comunicam, né? Teve uma pergunta especificamente falando sobre
como que, na faculdade, como é que é trabalhado em vocês essa relação médico-paciente? Vocês são treinados para serem mais frios? Vocês têm um tipo de formação, digamos, relacionado a isso? Um trabalho psicológico relacionado a isso? Para não se envolver com o paciente? Como é que é essa relação? Então, na verdade, foi bem o contrário. A gente tinha uma matéria falando pra gente ser mais humano, que era com uma psicóloga e tudo, e aí ela trabalhava com a gente, principalmente no primeiro. Assim, a gente é sempre avaliado, né, em todo atendimento que a gente faz. E muitas vezes eles puxam a nossa orelha se a gente não trata bem um paciente, se a gente não fala da forma que deixe explícito, porque às vezes a gente quer falar e falar com muito termo técnico, então isso distancia a gente do paciente. Então, eles estão sempre avaliando a gente nesse quesito. E na minha faculdade, a gente teve uma matéria que faziam vários questionamentos, né, com uma psicóloga, alguém treinada para isso, né, perguntando como que estava, o que que a gente achava, quais que eram as nossas maiores dificuldades, o que que fazia a gente se distanciar ou não do paciente. Então, assim, a impressão que eu tenho, e eu vejo isso em vários lugares, é que na verdade é bem o contrário, eles estão tentando querer deixar a gente cada vez mais próximo, sabe, do paciente. É lógico que com o tempo, às vezes algumas áreas acabam se distanciando mais, sim, acontece. Mas é muito difícil, porque a impressão que eu tenho é que isso vai ao longo de muito tempo de carreira. Não sei se é por existe uma frustração com o nosso sistema de saúde, com não conseguir fazer as coisas, não poder dar e sem querer descontam, sabe, no paciente, um cansaço. Não sei se é exatamente isso que acontece, que a gente vê em algumas pessoas, principalmente nas mais velhas, isso acontecendo, sabe? Mas, né, a gente tá assim. Se a gente não estiver fazendo isso, é porque a gente podem puxar mais nossa orelha, porque aí puxaram bastante pra gente fazer exatamente o contrário. Era algo que eu lembro de ser enfatizado várias e várias vezes. É tipo assim, o paciente é mais importante, a gente tem que entender, por mais que a gente esteja estressado e tudo mais, que ele é ele que importa ali pra gente, sabe? Você tinha milhões de outras profissões pra escolher. Por que que você escolheu essa, né? Então, assim, tem dia que vai ser estressante? Tem. Tem dia que você tá de mau humor? Tem. Tem dia que você tá com cólica? Tem também, mas você escolheu isso. Então, assim, respira, vai lá, porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Tá certo, eu espero que todos os médicos sejam como você. A gente tem mais algumas perguntinhas. Daqui a pouco, Ana Clara e Bia, eu faço as perguntas de vocês. Deixa só a gente tentar manter um pouquinho da nossa pauta aqui. Doutora, tem algumas outras perguntas aqui que nós preparamos para vocês, né? Desculpa entrar um pouquinho na sua intimidade agora, mas me diz uma coisa. E financeiramente? A medicina, ela ainda é uma profissão que ela é atrativa? Quanto que, em média, você não precisa falar de você, mas em média, o profissional de medicina, qual que vai ser a remuneração dele trabalhando, sei lá, 8 horas por dia durante 5 dias por semana? Bom, vou falar da minha realidade como residente, mais ou menos assim. O que é bom da profissão? Sempre tem trabalho, você consegue alguma coisa de trabalho, sim. Ainda existe muita demanda, então trabalho você consegue. Vão ser os melhores? A impressão, a ideia de que médico é rico é mentira, mas médico vai ganhar bem, vai. Talvez não no começo de carreira. Eu, como médica residente, se você entrar ali no edital, tá tendo edital agora da prova de residência pro ano que vem, né? A gente ganha uma bolsa de R$ 3.880 para trabalhar 60 horas semanais. Isso é muito pouco, mas a gente está num momento de quê? De aprendizagem ativa, né? Então a gente fica 60 horas, às vezes mais no hospital, ganhando 3.800, mas para depois a gente ter os frutos disso, né? E aí varia muito. Por exemplo, um concurso de 20 horas no SUS para emergencista, né? Clínico geral, é R$ 7.000, né? E quem resolve seguir carreira militar, né, como voluntário, também eu acho que é 7.000 e alguma coisa que eles recebem. São o que o povo normalmente faz logo quando forma, né? Já se você for trabalhar em clínica popular, isso varia muito de quanto que a clínica cobra. Porque normalmente ela vai fazer um valor da consulta X, supondo que é R$ 100. E você vai ganhar metade, normalmente, daquilo. Então vai depender de quantos você atender, né? Mas assim, a média é mais ou menos essa. Plantão, depois, quando você vai tendo a sua especialidade, você vai criando nome, você vai melhorando e crescendo na carreira, né? Porque você vai estudando mais, se especializando mais, isso vai mudando. Então, varia muito. Porque tem lugar que dá o plantão que eu acho que você recebe R$ 900 por um plantão de 12 horas. Tem lugar que eu acho que cobra 1.200, 1.500, então varia muito. É muito difícil eu falar
quanto que você ganha. Vai variar muito de um médico para o outro e da fase da vida dele. Em outra coisa também, por exemplo, os mais médicos, né? Eu acho que eles estão pagando, acho que 12 mil. Então, muita gente foi trabalhar no interior. E mesmo sem os mais médicos, tem gente que vai trabalhar em posto de saúde de família, né? Nessas UBSs. Só que o que acontece? Muita gente recebia calote. Então, eles estavam deixando de ir, porque assim, a pessoa fica lá, trabalha 40 horas semanais, passa muito perrengue mesmo, às vezes, e não recebiam. Então, assim, quando você vê a proposta é muito boa, mas você tem que ter certeza para não cair em furada e não te pagarem. E como muitas das vezes a gente, quase tudo, né? Tirando quando você é concursado, você trabalha como terceirizado e autônomo, então, assim, a chance da gente receber calote existe constantemente. Constantemente. Mas é meio difícil eu falar, mas assim, quem acaba de formar, basicamente isso. Se for direto para residência, vai ser 3.800, aí depois ela começa a fazer uns bicos. Se for para as outras, uma média de curso de emergência, você vai tirar 7 mil trabalhando 20 horas. Se for para o exército, acho que também vai dar isso. Doutora, a Sim. gente não está te escutando. Pessoas, vocês estão Ai, meu escutando a Deus. doutora Júlia? A gente teve um problema aqui no nosso áudio, talvez uma oscilação da internet. Vocês conseguem me escutar e escutá-la? Tá escutando? Então, pessoas, estamos aguardando aí. Adoraria que vocês interagissem comigo Tá agora escutando? e me falassem um pouquinho se vocês estão conseguindo me escutar. Doutora Júlia, nós não estamos escutando você. E Eu agora? acho que a gente teve uma pequena oscilação aqui na internet. Pode ser na nossa internet. Ó, estão escutando todos. Obrigado, Bia. Vocês estão escutando os dois? E aí, onde vocês Ah, acho pararam? que Eu deu não um erro sei. aqui na nossa conexão, doutora. Só um pouquinho. A gente vai tirar você um pouquinho, aí solicita para você entrar novamente, tá bom? Só para a Tá gente bom. voltar nosso áudio, rapidinho. Vai. Está Tá quase acabando. Então, galera, acontece, né? Um pequeno problema técnico agora, mas vocês estão tendo a oportunidade de ver um pouco da experiência de uma médica que está agora durante a residência, né? Então, uma pessoa que ela tem muita informação para estar compartilhando com a gente, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem estar fazendo essas perguntas, mesmo que eu não consiga fazer essas perguntas para ela agora ao vivo, eu prometo estar fazendo essas perguntas para ela depois no particular e depois estar tirando essas dúvidas de vocês. Doutora Júlia, está me escutando Ó, agora? eu tô. Agora vocês estão escutando? Eu não sei onde parou. Agora está dando para escutar. Você estava finalizando a parte da média, mais ou menos, de um residente. Você estava falando sobre mais ou menos quanto seria o salário, né, o salário inicial. Mas deu para compreender bem, sim. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá bom? Deu pra escutar? Eu não sei até que parte vocês escutaram. Não, assim, eu perdi um pouco o seu áudio, mas eles conseguiram manter o seu áudio. Então, acho que foi bem respondido. Ah, Tá tá. bom? Qualquer coisa vocês Doutora, perguntam aí. Mas varia muito. É basicamente isso. entendi. A gente está com o tempo bem corrido, né? Nós temos ainda 8 minutos de live até o Instagram nos derrubar. Então, deixa eu fazer algumas perguntinhas para você. Me diz Tá uma bom. coisa, doutor. Em relação à sua escolha, você me falou que você tinha optado, você tentou conciliar dois cursos, né? Então, assim, a gente sabe que é um curso só já é um desafio. Imagine dois. Agora, você se arrepende da sua escolha? Você acha que sua vida poderia ser diferente? Você está plenamente feliz com as decisões que você tomou em relação à sua carreira profissional? Ai, tô. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu falo, gente, foi tipo Deus, porque eu falei que eu não ia fazer pediatria de jeito nenhum, ia ficar indo pra pediatria. Sou totalmente realizada, assim. Muito feliz. Mesmo eu acho que é muito perrengue, eu acho que a gente abre mão de muita coisa, igual em outras tantas profissões. Mas vale a pena, sabe? Assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu falo pra todo mundo que quer, não desiste. Que seja pra você começar com 40 anos, vai, que dá certo, sabe? Não desiste. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Acho que dá para ver isso nos seus olhos. Tenho certeza disso. E me diz uma outra coisa. Que conselho você poderia dar para as pessoas, para os alunos, além de não desistir? Tem algum outro conselho que você poderia dar para as pessoas que elas pensam em fazer medicina, que elas sonham com isso? Ah, com certeza, assim, é algo que me falaram, eu não escutei, né? É pra gente estudar direito, realmente. Tipo, desiste desse negócio de decorar
conteúdos. Não existe isso. Se você quer prosperar, você vai ter que estudar e aprender e entender isso. Isso não vai ser só importante para você passar na prova de vestibular, quanto para você aprender medicina, porque a gente vai, é um aprendizado continuado. Então, assim, você tem que entender o que está acontecendo no paciente para poder tratar ele adequadamente. Então, assim, esquece estudar para decorar isso. Nossa, vai dar muito errado. Muito, muito errado. Tipo, aprende o conteúdo de verdade, que isso vai salvar a sua vida. E dos pacientes também, né? Não só a sua. Que bom, tenho certeza que muitos alunos agora, muitas pessoas estão revendo um pouquinho a forma como eles estão fazendo. Eu acho que hoje aqui nós cumprimos a nossa missão, né? Então aqui você inspirou, por exemplo, uma pessoa, a Bia, ela te considera uma fonte de inspiração e eu tenho certeza que isso vale para muitas pessoas, tá bom? Última perguntinha, doutora. Alguns alunos aqui, algumas pessoas, elas perguntaram em relação ao trato com o paciente, né? Se você já teve a discussão com alguma família ou se você se apegou a algum paciente, assim, você viveu alguma experiência mais intensa em relação com a família? Seja de conflito ou seja de afetividade positiva? Então, vou falar uma de conflito e, bem, de positivo tenho vários. Eu tenho mãe que me manda foto do bebê até hoje, porque eu sou apaixonada dos meninos. E eu me apeguei super. E é difícil não se apegar. Tem criança que fica com a gente meses. Então, assim, nossa, é difícil. Tem histórias muito bonitas e histórias muito sofridas, né? Então, assim, se apegar muitas vezes. Muitas, muitas e muitas e muitas. E de conflito, uma que eu tive, assim, que me chocou, assim, que foi bem impactante pra mim, foi de um casal de pais que o pai começou a brigar com a mãe no meio do hospital e, bem, eu não consegui ficar quieta. Eu falei, aqui você não vai gritar com a mãe, não é isso que você vai fazer. E talvez, como médico, eu não devesse ter feito isso, teria sido melhor chamar o segurança, assim, ele não fez nada pra mim, nem nada, mas querendo ou não, eu interferi ali, só que ele tava sendo extremamente grosseiro, sabe? Com a mãe. E, tipo, eu não ia admitir isso na frente dos meus pacientes. Tinha outros pacientes, mesmo na frente do filho dele, que isso acontecesse no hospital, que era pra ser um ambiente tranquilo. Tipo, eu não conseguia admitir. Então, talvez eu tivesse passado ali um pouquinho do que é ser médica e um pouquinho pro pessoal. Então, não sei se eu fiz totalmente correto, sabe? Eu vou dizer que eu entendo a sua revolta nesse aspecto, assim. Acho que você, como ser humano, às vezes é bem complicado lidar com essas situações. Mas, doutora Júlia, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu acho que foi um encontro muito positivo. Então, muito obrigado por você ter podido dedicar um pouquinho do seu tempo para nós, né? Eu sei que hoje foi um dia bem corrido. Você saiu do seu plantão, veio correndo aqui para poder falar com a gente. Então, eu só deixo aqui o nosso muito obrigado. Eu espero que a sua experiência ela tenha servido para inspirar, para motivar muitas das pessoas que assistiram essa live ou que ainda vão assistir essa live. Ela vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir, tá bom? E foi um prazer te ter aqui com a gente. Ah, obrigada, foi um prazer estar com vocês. Se alguém tiver dúvida, me manda mensagem, pergunta aí, que a gente tá aí, tá todo mundo junto. E só vem aí quem quer fazer medicina. A gente tá precisando de muitos médicos, sempre precisa. Na área toda da saúde, não é só na medicina, precisamos de enfermeiros, de odontologistas, de técnicos, de tudo. Assim, é uma área que precisa de muita gente que gosta do que faz, porque isso é mais importante, sabe? Paciente tá em primeiro lugar. Então, tendo uma equipe boa, todo mundo trabalhando com o que gosta, dá certo. E é isso. Obrigada. Então tá certo, doutora. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês. Fiquem bem. Em breve estaremos com mais um vídeo na sexta-feira. Não deixem de assistam, né? Melhor dizendo desse vídeo, tá bom? Doutora, meu muito obrigado. Um beijão e tchau para vocês, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo, gente. Boa noite.